Olá, alunos, tudo bem? Eu me chamo Maurício, sou professor de vocês do segundo ano de literatura. Eu faço, na verdade, parte de uma equipe durante essas aulas virtuais e estarei com vocês na matéria que acabo de falar, que é literatura, né? Então, sejam todos bem-vindos para a gente dar andamento nessa aula, que é mostrar um quadro tratando um pouquinho do que nós vamos falar na aula de hoje. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o quadro. Então, nós temos aí, vocês já devem ter recebido a imagem. A imagem inicial, ela traz o nome do nosso conteúdo, que é romantismo. É a primeira aula virtual. Vamos tratar, então, sobre alguns pontos. Roteiro. Inicialmente, quero dar as boas-vindas no nome da equipe, que é formada por mim e pela professora Heloísa. Sejam todos bem-vindos. Esperamos que no ano letivo de 2020 nós possamos contribuir para a formação de vocês, tá bom? Segundo ponto, e eu vou tratar daqui a pouquinho, vou falar sobre vou fazer uma explicação do nosso material e também material didático, como serão nossas aulas. Definição de romântico ou romantismo. Esse terceiro ponto, aí a gente já começou exatamente o conteúdo. Vamos discutir juntos sobre essa noção que a gente tem, uma noção muito comum. Ele é romântico, ela é romântica, uma atitude romântica. Será que isso resume o movimento artístico literário de romantismo? É o que a gente vai ver. O quarto item são textos da primeira geração da literatura romântica. Hoje nós vamos apenas iniciar. Realmente não vai dar tempo para a gente fazer a leitura de todos os textos que tem na coletânea de texto de vocês, que daqui a pouco eu falo melhor. Por fim, vou trazer duas questões a título de desafio dessa aula, né, para ver se a gente consegue juntos resolver a questão, aprofundando então o nosso conhecimento. Então, chegamos aí no ponto que eu falei ainda há pouco para vocês, material didático e aulas. Vocês já devem ter recebido pelos grupos de WhatsApp de vocês duas apostilas. Uma primeira trata sobre a primeira geração romântica, ela é mais teórica, vai tratando o contexto histórico, as características da primeira geração. Já a segunda apostila é uma coletânea de textos literários da primeira geração romântica. As nossas aulas sobre romantismo vão se dar em 2 dias, nesse primeiro ciclo de aulas virtuais. No dia 26/2, teremos a aula que é no dia de hoje, na sexta. No dia 5/3, nós teremos novamente uma segunda aula, quando vamos aprofundar as noções de romantismo e também praticar muita leitura de textos literários. Exercícios. É bom tocar nesse ponto, porque vocês receberam uma apostila que tem diversos exercícios. Vocês deverão fazer a título de aprofundamento, de memorização, né, melhoramento da capacidade leitora. O que vocês deverão nos entregar virtualmente será um exercício que eu vou mandar pelo Google Forms, que é um meio digital, para que vocês respondam e automaticamente é enviado para a nossa equipe de literatura. Então não se preocupe, eu tenho que enviar, tenho que tirar foto da apostila, não. Terão apenas que fazer os exercícios online, que será entregue para a gente pela própria internet. Os exercícios da apostila são muito importantes, no entanto, é mais para um conhecimento individual. Sobre frequência, como vocês estão na aula gravada, eu vou mandar a frequência online no grupo de vocês do WhatsApp. Vocês deverão preencher o nome completo de vocês, a turma e tudo que se pedir na frequência online, ok? Aulas gravadas. Vocês, por estarem assistindo agora, possivelmente não tiveram condições de assistir a aula pelo Google Meet, pelo meio virtual, uma aula online. Eu sempre indico que a aula online é mais importante, porque é o momento que realmente professor, alunas e alunos conseguimos interagir, tirar dúvidas. É muito mais rico do que a aula meramente gravada, né?
A aula gravada, ela só vem no sentido de que alguns alunos podem, naquele momento da aula online, não terem condições de entrar. Por isso, estamos fazendo pelos dois meios. Mas o principal é a aula pelo Google Meet, essa aula virtual do dia 26 ou do dia 5. Próximo ponto. Agora nós chegamos à ideia de romântico ou romantismo. Nós temos aí na imagem, ao canto esquerdo de vocês, nós temos um autorretrato de Gustave Courbet, que é uma imagem romântica. Note que daí eu já estou provocando vocês de pensar, o romântico é só amoroso e etc e tal. Talvez não seja por esse caminho. Ao canto esquerdo, nós temos uma imagem que alguns falaram bem assim, essa é um cenário romântico, né? Porque envolve uma relação amorosa, afetiva e tudo. Bom, por essas duas imagens, eu já começo a provocá-los a pensar que talvez essas duas imagens caibam no movimento que a gente vai chamar de romantismo. É claro que são imagens, não pertencem à literatura, mas a título de exemplo é interessante. Vocês terão agora a música Românticos, do cantor Vanderly. Aí está a letra, mas eu vou convidá-los até a assistir o cantor cantando a música. Então, eu vou sair desse quadro para a gente chegar a uma música disponível pela internet. Vamos à música? Então, gente, nós saímos rapidamente do quadro, né, onde tem uma música sobre romântico, cujo título é Romântico. E eu quero que vocês escutem essa música, mas tentem perceber a proposta do cantor para estabelecer, né, quais são os sentidos do que é ser romântico, porque depois disso eu farei duas perguntas para a gente aprofundar essa questão do romantismo na nossa música dos dias atuais. Lembrando que o movimento romântico que nós estamos estudando na literatura, ele é lá do final do século XVIII até o século XIX. No Brasil ele é um pouquinho mais tardio, né? Chega no século XIX e vai aí por volta da primeira metade do século XIX. Então essa música, e é bom que vocês não confundam, ela vai falar sobre a concepção de romântico dos dias de hoje, não sendo, portanto, uma preocupação de definição teórica do romantismo, tá bom? Vamos à música? Românticos são loucos de esmaiar, que querem ser o outro, que pensam que o outro é o paraíso. Românticos são lindos, românticos são limpos e pirados, que choram com baladas, que amam sem vergonha, sem juízo. São tipos populares, vivem pelos bares, e mesmo certos vão pedir perdão. E passam a noite em claro, conhecem o gosto raro de amar sem medo de outra desilusão. Romântico é uma espécie em extinção. Romântico é uma espécie em extinção.
como nós. Vocês conheciam essa música? O cantor Vanderly, que também é compositor, ele tem diversas músicas interessantes. Eu escolhi essa porque trata sobre o tema que nos interessa nessa videoaula, que é discutir um pouquinho essa noção que temos sobre romantismo. Mas para aprofundar, vamos voltar lá na letra da música. Então nós temos aí a música Românticos, do Vanderly. Vou fazer uma breve leitura porque vai ser interessante para a questão que virá, que vai propor justamente a gente de romântico em termos do sentido comum e romântico no sentido filosófico, artístico, literário. Românticos são poucos, românticos são loucos, desvairados, que querem ser o outro, que pensam que o outro é o paraíso. Românticos são lindos, românticos são limpos e pirados, que choram com baladas, que amam sem vergonha e sem juízo. São tipos populares que vivem pelos bares e mesmo certos vão pedir perdão. Que passam a noite em claro, conhece o gosto raro de amar sem medo de outra desilusão. Romântico, uma espécie em extinção. Romântico, uma espécie em extinção. Românticos são poucos, românticos são loucos, desvairados. Deixo, caso vocês tenham interesse de acompanhar o restante da música, vocês podem fazer um pause, né, fazer a leitura, porque eu vou passar para o próximo item. Como a música Romântico de Vanderly define o que é ser romântico? Destaque um trecho da letra da música. Novamente, eu peço que vocês façam um pause, se necessário, até retroceda essa videoaula para responder a questão olhando para o texto da música. Bom, eu acredito, então, que vocês tiveram tempo, né, de escrever no caderno, isso é extremamente importante, não é para assistir essa videoaula como se fosse um filme qualquer, preciso que vocês estejam dedicados, né, a fazer as atividades. Como a música Românticos de Vanderly define o que é ser romântico, destaque um trecho da letra. Na verdade, eu vou voltar aqui e eu vou tentar ajudá-los a fazer aqui uma resposta para a letra. Então, assim, ele começa definindo que na espécie humana tem um grupo de pessoas que são até um grupo pequeno, já que são poucos, que são os românticos. E esses poucos, eles fogem ao comum, tanto que são loucos desvairados. Olha, não é apenas louco, é um louco desvairado. Ou seja, que querem ser o outro. Olha só a relação entre eu e o outro que a música vai propor do romântico. O romântico não quer ser assim, é tão tomado de sentimento pela outra pessoa que ele quer ser o outro, que pensa que o outro é o paraíso, ou seja, não tem defeitos, né? Olha como o romântico projeta os seus sentimentos para os outros. Mas isso, segundo a música, não é nenhum pesar, não é algo feio, posto que os românticos são lindos. Românticos são limpos e pirados, olha, limpos de alma, né? E fora do comum do mundo. Que choram com baladas, olha só a sentimentalidade, que choram possivelmente com uma coisa pequena, pouca, baladas, que amam sem vergonha, sem juízo. Olha, diferente das outras pessoas que amam pela oposição, né? Já que são os românticos poucos e os demais teriam então a vergonha e não amariam assim sem juízo. São tipos populares que vivem pelos bares e mesmo certos vão pedir perdão. Olha só, vão pedir perdão mesmo certos, que contraria o senso comum, né? Se eu estou certo, quem tem que pedir perdão é o outro. Mas isso se liga ao fato de que o romântico, ele reconhece que o outro
é o paraíso. Então, ele faz concessões. Que passa a noite em claro, conhece o gosto raro de amar sem medo de outra desilusão. Olha só a questão do amar, que supera, por exemplo, toda e qualquer situação ruim. Romântico é uma espécie em extinção, né? Então, dá para a gente construir uma ideia de romântico relacionado à intensidade de sentimentos, sobretudo sentimentos amorosos em relação ao outro. E ao final, vou fazer esse pulo, é interessante que o eu poemático, colocando a música enquanto um poema agora, ele vai se estabelecer que ele também é, o eu poemático, um desses loucos. E ele termina no show, fugindo aqui a letra da música, dizendo todos nós, né, que ali estavam naquele show. Vocês são românticos assim? Como a música romântico, isso a gente já trabalhou, vamos aqui. Qual dos fragmentos abaixo, qual dos pedaços, né, versos, um ou dois versos, né, abaixo, melhor explicaria o significado de romântico, segundo a análise da música românticos? Justifique sua resposta. Novamente, dá aquele pause no vídeo, faz aí no teu caderno. Ok? Conseguiu fazer o pause, fazer no caderno? Pois bem, eu faria uma resposta que, naturalmente, não é a única certa. Eu escolheria, por exemplo, o item 2, conhece o gosto raro de amar sem medo de outra desilusão. Eu diria que essa parte, ela significa, com mais intensidade que é romântico, porque mostra o quanto ele está disposto a viver os seus sentimentos, ainda que o próprio sentimento amoroso no passado tenha causado alguma desilusão. Gente, então nós saímos dessa noção de romântico e romantismo, mostrando para vocês que a ideia de romântico é uma ideia muito presente no nosso cotidiano, né? Tanto que existem músicas que a gente fala, a mesma ação de um ou de outro é romântico, olha que gesto romântico e tudo. Só que agora a gente vai começar a sair desse conhecimento comum e começar a adentrar a própria literatura. E daí eu já vou adiantar. A noção de romântico, na intensidade dos sentimentos, sobretudo amoroso, também pertence ao romantismo da literatura. Mas a gente não pode parar só nisso. E a grande preocupação nossa dessa primeira aula a respeito de romantismo. Agora, então, vocês terão 2 textos. O primeiro é Se Me Queres a Teus Pés Ajoelhado, do Gonçalves Dias. Antônio Gonçalves Dias, gente, guarde esse nome porque ele vai ser muito importante na primeira geração romântica e no romantismo brasileiro. Por que Mentias, de Álvares de Azevedo? Também é um nome muito importante, só que ele não se localiza na primeira geração romântica. Então, a gente chega aí ao primeiro texto do Antônio Gonçalves Dias, geralmente conhecido como Gonçalves Dias. Texto 1 é um poema. Eu vou ler com vocês e depois eu peço que vocês construam a leitura de vocês sobre o poema, de que ele trata, né? De que modo, então, ele estabelece os seus conteúdos, por assim dizer. Se me queres aos teus pés ajoelhado, ufano de me ver por ti rendido, ou já em mudas lágrimas banhado, volve impiedosa, volve-me os olhos, basta uma vez. Se me queres de rojo sobre a terra, beijando a fímbria dos vestidos teus, calando as queixas que meu peito encerra, diz-me, ingrata, diz-me eu quero, basta uma vez. Mas se antes folgas de me ouvir na lira, louvor singelos dos amores meus, porque minha alma há tanto em vão suspira, dize-me, ó bela, dize-me, eu te amo, basta uma vez. Antônio Gonçalves Dias. Qual a leitura que vocês fazem desse poema? Dá uma paradinha aí, pensa um pouco. Eu acredito que vocês já fizeram, então, tiveram tempo de vocês de pensar. Eu vou trazer uma possibilidade de leitura. Aí nós temos uma voz que declara, e no poema
de sentimento a gente vai chamar de eu lírico, né? Então, essa voz, ela faz uma declaração amorosa, naturalmente, né? Como podemos acompanhar. É alguém que se coloca numa condição de submissão frente à amada. E eu vou colocar amada porque há adjetivos no feminino relacionado à pessoa para a qual se destina o poema. Se me queres aos teus pés ajoelhado, olha só a posição de submissão, mas não é uma submissão que causa sofrimentos. Tanto que ele fala, ufano de me ver por ti rendido. Eu até me sinto bem de estar nessa situação. Ou já em mudas lágrimas banhado, isso não importa. Ele só quer uma coisa, volve, ou seja, volta-se impiedosa. Olha só como bondosa nesse sentido de oferecer o amor que o eu poemático, o eu lírico tanto declara. E ele fala uma coisa, volve meus olhos, basta uma vez, ou seja, ele não quer grandes provas. O eu lírico é capaz de oferecer grande. Na segunda estrofe, a gente vai ter o mesmo caminho de assunto, de conteúdo, de sentidos, melhor dizendo. Se me queres de rojo sobre a terra caído, né? Isso ele já falava na primeira estrofe, beijando a fimbra, né? Beijando o tecido dos teus vestidos, calando as queixas que o meu peito encerra, ou seja, as queixas de ser amado, né? De ser colocado na mesma situação, não, portanto, numa situação de inferioridade. Diz-me ingrata, diz-me eu quero, basta uma vez. E ao final ele vai se pôr novamente na situação de quem deseja e ama, e ele vai solicitar uma coisa, diz-me, ó bela, diz-me, eu te amo, basta uma vez. Gente, esse é um poema do século XIX. Se fosse hoje, como é que seria essa submissão? Vamos para os grupos sociais, né? A pessoa está lá no Facebook, tudo compartilha tudo que o outro coloca, tudo tá bom, tudo é elogio. Ele só quer um likezinho, né? Basta um likezinho. Eu acho que a gente consegue associar essa ideia para o dia de hoje, né? Vamos agora ao segundo poema. Por que mentias, Álvares de Azevedo? Por que mentias, leviana e bela? Se minha face pálida sentias, queimada pela febre, e minha vida tu vias desmaiar, por que mentias? Acordei da ilusão, a sós morrendo. Sinto na mocidade as agonias, por tua causa desespero e morro, leviana sem dó. Por que mentias? Se Deus, se te amei, sabe as noites essa dor que alentei, que tu nutrias, sabe esse pobre coração que tremia, que a esperança perdeu porque mentias. Vi minha palidez, a febre lenta, esse fogo das pálpebras sombrias, pousa a mão no meu peito. Eu morro, leviana sem dó. Por que mentias? Novamente, faz aquela pausa para fazer a tua reflexão, né? Construir a tua leitura sobre esse poema. Feito, então, esse tempinho para a tua leitura, nós vamos poder ver que esse poema também existe uma busca pela amada, só que é uma busca que declara um sentimento, eu diria, um pouco mais negativo do que o poema anterior, né? Existe não só a submissão de ter procurado, mas existe aí uma denúncia, né? Que o eu poemático ofereceu o sentimento, o amor, só que a leviana e bela, né, que é a amada representada no poema, ela de algum modo mentia em algum sentido para o eu poemático. Esses dois poemas, eles vão estabelecer até um senso muito próximo do que a gente traz, né, que o romantismo, ele entrega os sentimentos e tudo. Eu trouxe esses dois poemas para trazer poemas que representariam o romantismo em geral.
A partir de agora, a gente vai caminhar para um romantismo mais específico relacionado à primeira geração romântica. Então, nos textos literários da primeira geração romântica, que vocês receberam na apostila de coletânea, nós teremos Canção do Exílio, Canção do Tamoio e Juca Pirama, e na prosa nós teremos Iracema José de Alencar. Quando eu falo prosa, é o texto que não tem aquelas linhas descontinuadas como do poema. São aqueles textos em parágrafos, né, em capítulos, costumam ser um pouco mais longos do que o poema de forma mais tradicional. Tenham cuidado, porque esse livro Iracema é extremamente importante para a primeira geração romântica. No entanto, eu só enviei para os 2 primeiros capítulos, tá bom? Não daria nesse tempo para ter enviado o livro todo. Nós não vamos conseguir lê-lo todo apenas nas aulas virtuais e gravadas. Temos Canção do Exílio. Eu costumo dizer que Canção do Exílio ele é um poema que ele é como se fosse um quadro, porque ele é extremamente representativo da primeira geração romântica. Então, todo cuidado na leitura, na análise e compreensão desse poema é necessário, né? É necessário todo cuidado. Ele é daquele poeta que eu falei anteriormente para vocês, Antônio Gonçalves Dias. Então, Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinha à noite, mas prazer em controlar, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontram cá. Em cismar sozinha à noite, mas prazer em controlar, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não há. Sem que ainda vixe as palmeiras, onde canta o sabiá. Alunas e alunos, eu tenho certeza que vocês já ouviram em algum lugar, pelo menos parte desse poema. Não estou falando do poema como um todo, né? Poema do século XIX, mas parte desse texto vocês já ouviram, e ouviram muito durante a vida. Em alguma canção. Vocês conseguem lembrar qual? Bom, então vou deixar esse segredo para vocês pesquisarem, né? Tenho certeza que vocês lembram, né? Ou pelo menos têm a memória de algo relacionado a esse poema. Canção do Exílio. Daí vocês vão falar, mas professor, por isso que a literatura é desafiadora, né? Até causa alguma preocupação na gente. Tem muitas palavras que eu não conheço. Bom, eu sempre costumo dizer que para ser um aluno com bom desempenho em literatura, ele tem que ser corajoso. Aluno e o aluno têm que ser corajosos. Por que isso? Porque vai trabalhar, geralmente, uma linguagem que não é muito do nosso cotidiano. Tem palavras que não são mais usuais, né? Ou então não são usadas no contexto da nossa vivência, da juventude, nas nossas casas, nos nossos divertimentos. Calma, é o que eu vou pedir para vocês durante esse ano. Vamos analisar com calma, eu estou aqui para ajudá-los, né? Enfim, não se desespere na leitura literária. Aos poucos, né, a gente vai construindo juntos e vocês verão que não é tão difícil quanto poderia ter parecido numa primeira vista. Então, nós temos o título Canção do Exílio. Será que canção é pela sonoridade? Olha só a dica que eu estou te dando. E do exílio, o que é exílio? Exilar é sair da sua terra. Às vezes nós nos exilamos, sobretudo antigamente, né? As leis antigamente permitiam, né? Nos períodos imperiais e tudo, que alguém fosse tirado da sua terra. Hoje em dia não pode. Por exemplo, um brasileiro, por mais que alguma autoridade, né, não
não goste, né, da ação de um cidadão, ele não pode falar, olha, fulano, tu não vai sair daqui, vou te mandar agora para a França. Não. Para a Alemanha. Não, vai permanecer no Brasil. Então, tem o exílio voluntário, quando a pessoa decide sair para estudar, por algum problema econômico, etc. e tal, ou tem o exílio forçado na história da humanidade. Então, a gente percebe que Canção do Exílio pode falar sobre alguém que está distante da sua terra. E olha como isso faz sentido em relação ao poema. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui cantam, que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Onde é o lá? É minha terra. Então é sinal que o eu poemático não se reconhece na sua terra, porém distante. Nosso céu tem mais estrelas, nossas varzas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amor. Em cismar sozinha à noite e ficar refletindo, pensando à noite, mas prazer em controlar. Olha só a relação, será que ele é mais feliz onde está ou será que ele projeta a sua felicidade na sua terra? Com toda certeza na sua terra. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. E aí a gente já tem a recorrência de minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Nós vamos perceber que a caracterização do eu poemático sobre a sua terra é a partir de elementos da natureza. Elemento da flora, as palmeiras, e da fauna, o sabiá. Minha terra tem primores, tem belezas, que tais não encontram cá, em cismar sozinha à noite, mas prazer em controlar. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra assim que eu volte para lá. Olha só o desejo do retorno. Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. A pergunta que eu faço para vocês, nós podemos falar que a partir da Canção do Exílio, nós temos um eu poemático que valoriza a sua terra, que reconhece que a sua terra é um local de maiores belezas do que onde existe. Logo, a Canção do Exílio é uma canção favorável à terra natal. Gente, guarde esse poema. Aliás, depois eu vou mandar um link para vocês com algumas videoaulas que eu tenho, né? Temos gente declamando esse poema e alguns outros textos da primeira geração lá no meu canal. Não estou fazendo do canal do YouTube, não estou fazendo propaganda, até porque ele não é remunerado, tá bom? Mas tem muita coisa bacana lá que vocês podem, ao entrar, né, conhecer mais poemas, né, declamações. Às vezes é legal ler, né, mas quando a gente escuta também a declamação do outro, a gente acaba compartilhando sentimentos. Então, nós saímos do primeiro poema da geração romântica, que foi Canção do Exílio, mas eu prometo a vocês que a gente vai trabalhar com muita qualidade na próxima aula virtual. Espero que vocês estejam lá no Google, só se não possível, na segunda aula gravada. Esse texto que eu vou trazer para vocês é um texto que faz uma definição sobre o romantismo em geral, tá bom, gente? Romantismo em geral no Brasil, eu digo. Eu quero que vocês acompanhem esse texto, tenha na apostila de vocês, e após isso a gente vai fazer lá 2 questões para finalizar essa videoaula. Texto 1. Enquanto estilo artístico, o romantismo chegou ao Brasil logo depois da independência e prolongou-se até quase o final do século XIX. Então, aí nós temos informações importantes. O momento de chegada do romantismo no Brasil, porque ele é um movimento artístico que já acontecia em outras nações, como Inglaterra, Alemanha e França. Segundo ponto, a literatura romântica muito contribuiu para a construção da imagem do Brasil independente. Olha só quanto os textos românticos eles vão colaborar através das suas narrativas, das suas ideias defendidas, né, os poemas, enfim, esse Brasil após a proclamação da independência, ok? Vou até ver se eu consigo marcar aqui para vocês, guardem esse ponto. O romance romântico, olha só, 2 nomes aí que
sempre parecem sinônimos, mas não são. O romance é uma forma de contar história, uma narrativa dividida em capítulos. Está certo que ou surgiu no romantismo ou foi pelo romantismo muito valorizado, mas depois a gente vai ter romances realistas, romances naturalistas, como vocês vão estudar ao longo do ano. O romance romântico ensinou o Brasil a ler histórias que tinham por cenário a paisagem carioca, em vez de capitais europeias como Lisboa ou Londres. A gente vai ver nos textos românticos, textos urbanos, textos indianistas, histórias que passam no Brasil. Então, o brasileiro vai poder criar uma certa identificação enquanto nação ao ler essas histórias. Mais do que a prosa, a poesia presta-se a ser lida e ouvida coletivamente, a ser declamada de memória. A poesia romântica tem entre seus temas a celebração das diferentes etnias. Olha só, então a poesia romântica, não só ela, mas a poesia romântica, sim, ela vai celebrar, ela vai trazer, enquanto personagens, ideias as diferentes etnias. O que são grupos étnicos? São grupos historicamente constituídos, né? Nós teremos, como vamos ver logo mais, as sociedades indígenas, sociedades africanas, sociedades brancas. E tudo isso constitui o povo brasileiro. Índios, africanos e brancos serviam de inspiração a homens e mulheres, brancos, negros e mestiços, que foram construindo a identidade plural brasileira. Então, o romantismo ele participou desse processo. Com Gonçalves Dias, a poesia celebra a América anterior ao descobrimento. Notem, a gente vai trabalhar isso em diversos momentos, que embora o escritor do romantismo seja do século XIX, sobretudo a primeira geração, estou dando spoiler, né, adiantando alguma coisa, ele vai criar as suas narrativas, muitas delas olhando antes antes ou no processo do descobrimento do Brasil. Portanto, antes do século XIX, aí pelo século XVI. Em Luiz Gama, ecoa o vivo protesto pelo preconceito racial. Olha só a temática que esse autor vai trabalhar, preconceito racial. Viu que o tema amoroso, ele não é o único tema trabalhado pelo romântico? E a poesia de Castro Alves, guarde esse nome, que ele é extremamente importante, inspira em movimentos anti-escravistas. Lembrando que o século XIX, o Brasil ainda tinha, infelizmente, eu digo nos olhos de hoje, né? Infelizmente, o Brasil ainda era escravista no século XIX, foi parar de ser um país que escravizava lá no final do século XIX. Então, aí nós temos duas questões, né? Aqui está intitulado questão 4, porque na apostila de vocês está nessa ordem. Foi feito por mim, né? Esse problema, nessa questão. Ao tratar sobre o romantismo do Brasil, o texto 1 afirma que o romantismo contribuiu. Gente, se precisar, volta para o texto. Nós temos a alternativa A, B, C, D e E. O que o romantismo contribuiu? Alternativa A, com a formação de nossa nação brasileira ao apoiar os movimentos para a independência? Ou foi B, com a formação da imagem do povo brasileiro que ficou subordinada aos cenários e personagens europeus? Ou foi C, com a formação de leitores brasileiros que puderam se alfabetizar com nossos escritores? Letra D, com a formação dos povos indígenas que puderam produzir sua própria literatura. E, com a formação da identidade do povo brasileiro ao apresentar nos textos poéticos os povos brancos, indígenas, negros e mestiços. Retorna ao texto, se preciso, e marca aí a alternativa. Vou te dar todo o tempo do mundo, 2 segundos. Ok? Já marcaram? Então, vocês verão que o texto vai dizer é a melhor
que preenche o conteúdo do texto. Vocês verão que a literatura romântica, porque ela trouxe a narrativa e construiu os poemas olhando a população que aqui residia, então vai contribuir para a nossa identidade, né? Para que nós pudéssemos perceber a nossa identidade que se liga após os brancos, indígenas, negros e mestiços. Eu não estou falando que nesse momento a narrativa, né, as histórias, elas vão problematizar questões raciais, né? Mas, no entanto, vão trazer essas personagens já não mais o personagem meramente europeu, né? Quinta e última questão. Pela compreensão do texto 1, as dimensões sociais que a arte romântica influenciou são: alternativa A, cultura, meio ambiente, educação escolar; B, cultura, identidade e política; C, política, educação escolar; D, economia, cultura e família; E, arte, religião e cultura. Qual dessas vocês marcariam? Todo o tempo do mundo, 2 segundos. Exato, né? Nós deveríamos marcar que o romantismo, porque tratou com as questões raciais, vai falar sobre identidade, né? Porque colaborou com esse movimento pós-independência, tem a ver com a política e com a cultura, porque vai mexer com os traços culturais desses povos e da nação brasileira. Então, a questão correta, alternativa B, de Brasil. Minhas amigas e meus amigos, a gente encerra a aula de hoje depois de pedir a todos vocês que leiam as apostilas, né? Porque na próxima aula a gente vai aprofundar, sobretudo, a primeira geração romântica. Então, a todos vocês que puderam assistir a essa aula, um grande abraço. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar lá pelo grupo do WhatsApp. Sempre que possível, nós vamos responder. Então, fiquem bem. Até mais.